olha, vocês têm lá a raçãozinha diária. Então, quando se tocou assim, ração diária, a gente começou a entender que a gente ali era uma peça daquele sistema. Se a gente morrer lá na Índia, em missão, a gente assinou que a igreja não tem obrigação de fazer o translado do nosso corpo para a família. Pode enterrar lá. Eles têm essa visão assim de que nas outras igrejas o que está sendo pregado não é muito correto, que só É, quem está na Universal. hoje, de uma maneira mais camuflada, mas um tempo atrás foi Tá. muito incisivo sobre isso, né? Hoje, por conta da mídia, né, das redes sociais, e por conta também de querer uma associação com outras igrejas, uma questão política, né? Então, não se fala mais tanto mal, mas se falava muito mal, né? Falava muito mal. Tipo, aqui eu já participei de reuniões que eu ouvia falar assim: nós somos a última esperança desse mundo, né? Nós somos a última esperança desse mundo. Se Deus só está contando com a gente, né? Então você se encoraja com aquilo. Você fala, poxa, é só a Você se gente mesmo. sente até especial, né, não? Especial, Isso, exatamente. isso. Fala, poxa, Fala, olha como eu sou privilegiada. Eu estou no lugar onde esse lugar é a única esperança do mundo. Eu não posso Sim. sair daqui. Se eu sair daqui, eu vou fazer uhum, vou para onde? Se aqui é a única esperança do mundo. né? E aí você fecha os olhos para tudo isso, né? Que tratamento de pastores, maneira em que às vezes colocam a condição do pastor para morar, o que fazem com pastores, por exemplo, a gente já presenciou pastores que fazem mudanças assim de 2, 3 meses, 2, 3 mudanças, não querem saber como o pastor paga, como vai levar, o que vai fazer, se vira, né? Colocar ali dentro de um quarto, por exemplo, a gente morou com um pastor, colocaram um pastor para morar junto com a gente, por conta dele ter um carro, né? E ele foi auxiliar a gente nessa igreja, e o quarto era uma condição subhumana, porque só cabia uma cama ali de solteiro, e a gente fez caber uma cama de casado, com guarda-roupa que não podia ter porta, porque se abrisse a porta não abria por conta da cama. E um guarda-roupa que a gente pegou, é, e improvisou, porque na verdade, quando a gente foi falar com a liderança, falou: coloca uma arara para eles aí, se vira, né? E aí você vê a condição, igual eu falo sempre para ela, falava para ela, né? Se é uma condição generalizada, tá todo mundo no mesmo barco, passando a mesma situação, vamos em frente, né? Mas não era a condição em si. Então era tudo para ou castigar ou reduzir custos ali naquele lugar, porque não estava batendo com a receita, né, ali. Então, eles não tinham esse amor que o cristianismo demonstra ao próximo. É sempre pensando em si, sempre pensando no bem-estar. Um grande exemplo foi a pandemia. Pandemia, a gente foi obrigada, assim, entre aspas, mas a ir para a rua. O que vai acontecer com vocês, eu não sei. Vocês têm que ir para a rua, né? Claro, né? Qual o argumento? O argumento é, olha, não pode deixar as pessoas, senão elas vão esfriar, mas na verdade era a preocupação em elas não irem e trazerem seus dízimos, ofertas, né? Tanto é que ó, você vai vir só para passar, tirar as pessoas da casa só para passar pelo altar, ou só ir lá colocar a mão na parede da igreja e ali você pegar aquele pessoal e, ó, traga aqui, continue sendo fiel, diz aqui, tudo mais, né? Então, e os pastores, ó, quero ver pastor dentro de casa escondido, e por aí vai. Então, você É, vê que, coisas absurdas. Ele falando assim, coisas absurdas, né? Eu lembrei de um caso absurdo que foi inclusive com esse casal que ele comentou que eles vieram para morar com a gente nessa casa. A casa tinha uma suíte, que era o que a gente ocupava, e um quarto de criança do lado. E eles foram morar nesse quarto. E um dia a liderança veio e falou para mim: Olha, Adriele, como que tá lá? Eu falei: A gente está vivendo numa situação muito difícil, porque não tem privacidade. O banheiro deles é colado com o meu quarto. Então eu escuto tudo quando eles vão no banheiro. E vou falar uma coisa para vocês: a gente não está tendo intimidade entre casal, porque não tem como. É muito. Aí eles viraram para mim e falaram: Uai, você não tem folga? Quando que é a sua folga? Falei sábado. Então, no sábado, eles saem e você tem intimidade com seu marido na sua folga. Na folga deles, vocês saem da casa e eles têm intimidade na folga. Quer dizer, não é uma coisa. Eu olhei e falei assim, gente, porque não é uma coisa assim que é preciso. A igreja está numa condição difícil, não tem como pagar um outro aluguel para o pastor. Não. É única e simplesmente para fazer o pastor pagar por ele não ter cumprido a regra de não poder ter carro. Você quer ter? Você foi contra a liderança, então agora você vai pagar. Só que aí a gente também pagou, porque a gente não tinha nada a ver com isso.
Então, são Sobrou essas. para vocês também. E aí foi onde começou esse despertar nela, né? Ela Uhum. fala muito de uma reunião que ela participou, que eu também participei, que ela chegou a falar, né? Olha, vocês têm lá a raçãozinha diária. Então, quando se tocou assim, ração diária, a gente começou a entender que a gente ali era uma peça daquele sistema e que ele dava a ração. O que que é a ração diária? Eu dou a casa para vocês morarem, eu dou o dinheiro para vocês comerem, o que mais vocês querem, né? O que que falta para vocês, Ele chegou a falar isso, né? inclusive, né? Então, só trabalhe. Aí vinha aqueles argumentos. Quem você era, né? Da onde você saiu? Hoje você é chamado de senhor. Quando você imaginou você ser chamado de senhor? Então, não seja ingrato e por aí vai. Então, aí você começa, né, a pensar. Ela começou a pensar, né? E E essa aí, saída foi abrupta, assim? De repente vocês tiveram uma conversa e vamos lá então, ela, comunicar nossa saída, ou vocês foram mais ela gradativamente? começou gradativamente a falar comigo, porque eu era uma pessoa muito irredutível a respeito disso, né? Eu nunca tive o pensamento que um dia eu ia sair. Para mim, por pior que eu passasse essas situações, eu tinha aquele pensamento, não vou sair. Só que ela começou a dar esses toques. E aí chegou uma vez que ela chamou para uma conversa séria. Ela falou, olha, eu tô com outro pensamento e tal, 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 já tinha falado com a minha mãe e tal sobre isso, e eu não estou concordando mais, né? E eu falei, e aí, então, você quer fazer o quê? Porque nessa situação vai cada um seguir para o lado, porque a orientação também era essa, né? Se sua esposa não quer seguir mais, deixa ela embora e segue você sozinho. Se seu marido não quer mais, deixa ele embora, né? E assim foi indo. E aí, então, meu pensamento já era esse: ela vai embora, eu vou ter que seguir minha vida aqui, casar com outra e vamos em frente. Só que aí ela me chamou numa noite, a gente teve uma conversa, até brigamos sobre isso, né? Falei que ela estava com maus olhos e já sabia o fim daquela história, cada um ia seguir um lado. E ela me mostrou um vídeo de outros pastores que tinha também aberto os olhos a respeito de todo esse engano Que já tinham saído, né? saído, né? E a princípio eu falei, você vai pôr esses caídos aí para eu assistir? Eu não quero assistir esses caídos. O que esses caras têm para me passar? Vai querer me contaminar, sai fora. Mas aí eu fui ouvindo, e ali aquilo começou a me fazer sentido. Aí eu falei para ela, e agora, o que que a gente vai fazer? E ainda assim eu tentei argumentar, né? Eu falei, mas a igreja tá Tá mudando, mudando. ela vai mudar, né? Não é assim, né? Você vê que ela tá menos radical do que era antes, né? Só que hoje a gente vê que tudo isso, porque ela tem um sistema de se adaptar conforme ela está sendo atacada. Então, por exemplo, começam a atacar a vasectomia, então ela vai começar a trabalhar para isso não ficar tão explícito, né? Começam a atacar a respeito de fogueira santa oferta, ela vai fazer de uma forma menos agressiva para não se manchar, vamos dizer assim, né? Então ela sempre vai procurar um meio de fazer a coisa maquiada, mas nunca vai deixar de fazer. Foi isso que eu entendi. Então, por mais que fique maquiada, nunca vai mudar. O sistema, por exemplo, hoje em dia não tem mais a cobrança que se tinha antes. Ó, quanto você arrecadou? Senão você vai sair de lá, você vai embora, você vai auxiliar, você vai ter uma casa menor, uma igreja menor. Hoje não se fala, mas só olha lá o resultado e, diante do resultado, toma atitude. Então, o Entendi. Um pastor pouco que mais tem. implícito, então. Exato. Então, ó, então ele vai chegar para hoje e falar: ó, ninguém é cobrado aqui. Alguém é cobrado? Não, ninguém é cobrado. Mas não precisa ser cobrado. Você sabe que se você não der o resultado, você vai ter uma consequência. Então, a cobrança hoje vem de outra maneira, né? O sistema é feito de outra forma hoje, mas não mudou. E aí foi onde eu entendi que nunca vai mudar. E que aquilo estava totalmente contrário aos princípios verdadeiros bíblicos, né? E aí Já já foi eu vou numa. querer que. Desculpa, eu ia falar que já já eu vou querer que vocês contem como é que tá a vida de vocês agora, mas você quer fechar esse tópico primeiro aí? Achei que você tivesse finalizado. Pode E aí finalizar. foi numa manhã, a gente recebeu uma ligação que ia ser trocado, olhamos uma para cara, um para a cara do outro e falamos, vamos embora agora? E, e falamos, vamos, é agora. E Trocado no aí, sentido de você ir para outra igreja, outra igreja, cidade. porque como a gente já tinha aberto os olhos, a gente estava em meio a uma fogueira santa. E eu não fiz a fogueira santa como eles esperavam que eu fizesse. Financeiramente, Então a falando. arrecadação foi lá embaixo. Então, automaticamente, em meio ao mês da fogueira santa, eu já fui trocado. Porque é assim que funciona. Uhum. Eu falei, não vão falar para você o que aconteceu, mas eles vão tirar você de lá, vão mandar você para um lugar pior, vão colocar você no setor da igreja por conta disso. E muito provavelmente era o que ia acontecer. Só pegaram e falaram assim: ó, pega suas coisas, você tem que vir hoje, deixa suas coisas aí na casa, depois você busca, você tem que ir lá para
no caso era a Catedral Central, que o bispo está te esperando lá, se foi trocado. Como eles dizem, o vento soprou para você. E aí foi o tempo de eu arrumar as coisas, a gente arrumou a coisa, depois ele ligou, acho que ele viu que pegou um pouco pesado, falou, não, você pode ir amanhã, pega o carro e vai. Só que a gente já tinha programado tudo, e pegamos, deixei o carro lá da igreja, no estacionamento, entreguei para o pastor que ia para o meu lugar, deixamos a casa tudo em ordem, mandei uma mensagem para o responsável, né, do local, e falei, olha, não concordo mais, tal, tô saindo. E assim, fui embora. Falei, do mesmo jeito que eu fui tratado para ser trocado, eu estou tratando também por mensagem. Então, estou só comunicando que eu não faço mais parte, estou saindo. E a Sim. gente E não vem tem uma embora. rescisão Não, porque é, não tem carteira geral, de trabalho? não tem nada, né? A gente assina tudo que é de livre, espontânea vontade ali, que não tem nenhum vínculo Nenhum vínculo. empregatício, nada. Você sai sem nada. Inclusive, inclusive o corpo, a gente assina que se a gente morrer em missão no, sei lá, na Índia, se a gente morrer lá na Índia em missão, a gente assinou que a igreja não tem obrigação de fazer o translado do nosso corpo para a família. Pode enterrar lá. Então, tudo é assim. Hum. Abrindo mão desse direito, digamos, né? Ou de responsabilizá-los. Você entra sem nada e você vai sair sem nada. Inclusive, a nova ordem era essa, né? Se você pedir para sair, nós não vamos nem pagar sua passagem para você voltar para o seu estado ou para o seu país, se você estiver em outro país. Você vai ter que se virar, né? Então, assim a gente fez. A gente pegou e ali a gente Tem que viu ter coragem. Deus preparando tudo, né? E a gente pegou e viemos do Ceará para São Paulo de carro. Viemos numa aventura Uhum. louca, 3, 4 viagem, dormindo em posto de Gasolina. gasolina, em Que a família de pousada vocês é daqui de São Paulo. em São Paulo, Isso. isso. E aí Entendi. a gente veio nessa loucura aí, né? O carro, a gente foi lá na Concessionária. concessionária e falou que queria comprar sem entrada, foi aprovado, sem dar entrada, sem nada. 48 vezes. Que a gente tinha a cachorrinha também, não ia dar tempo de vacinação, nada para vir de avião, e a gente pegou e acabou vindo de carro. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!